Eu vou falar algumas frases com relação ao trabalho. A nós, parece que o trabalho mais importante do mundo é o trabalho visível. Mas nosso trabalho invisível para o aprimoramento da alma é o trabalho mais importante do mundo. E todas as outras formas só são úteis quando o realizamos. Leon Tolstói. E tem um poema do Khalil Gibran, eu não vou falar inteiro, que é muito longo, eu vou falar algumas partes. Chama O Trabalho. Depois, um operário lhe disse: fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra. Pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosamente e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas transforma em música. Qual de vós quereria ser uma cana muda e silenciosa, quando tudo o resto canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor um infortúnio. Mas eu vos digo que quando trabalhais, estáis a preencher um dos sonhos mais importantes da terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu. E quando vos ligais ao trabalho, estáis verdadeiramente a amar a vida. E amar a vida, através do trabalho, é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. O trabalho é amor tornado visível. Se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixar o trabalho e sentar-vos à porta do tempo e pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Pois se fizerdes o pão com indiferença, estareis a fazer um pão tão amargo que só saciará metade da fome. E se esmagardes as uvas com má vontade, essa má vontade contaminará o vinho com veneno. E se cantardes como anjos, mas não apreciardes os cânticos, estareis a ensurdecedor os ouvidos do homem, às vezes do dia e às vezes da noite. Obrigado, Heloísa. Muito bom. Agradecemos bastante. E agora, Denise, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria agradecer a Heloísa. Muito obrigada, Heloísa, pela oração. Tem muito a ver com o que eu vou falar aqui no texto hoje, né? Queria agradecer a oportunidade desse trabalho. O estudo é um trabalho, né? Então, queria agradecer muito a oportunidade que me fez descobrir algumas falhas, algum ócio. Apesar de tão trabalhadora, quem me conhece sabe, eu senti o ócio no trabalho pela minha melhoria espiritual mesmo, né? Os estudos e tal. Então, foi muito interessante fazer o trabalho. Então, eu vou primeiro falar sobre a evolução no tempo, né? No conceito de trabalho. Como o conceito de trabalho ele vai mudando com o tempo, né? É um terreno muito amplo, é um tema muito amplo, tudo é trabalho. E eu vou para onde o estudo me direcionou, que foi o trabalho em prol da nossa evolução espiritual, que foi o que mais apareceu nos meus estudos, e foi onde pegou para mim, então acho que onde a gente deve melhorias, né? Mais estudo. Então eu vou começar com a origem da palavra trabalho. A palavra trabalho, ela vem do latim, né? Tripalium, tri de três e palium de madeira, representado por um instrumento de tortura utilizado pelo Império Romano. O Império Romano ele data de 27 anos antes de Cristo até 400 anos depois. Então, estamos falando aí de 2.000 anos atrás, né? E esse instrumento de tortura, ele nos dá um contexto de punição, né? Nesse contexto, o trabalho é identificado como ele é identificado, como ele está na nossa... Desde o pecado original, quando Adão e Eva pecam, e eles são expulsos do paraíso, são obrigados a trabalhar pelo próprio sustento. Então, ficou meio arraigado esse negócio do trabalho como um castigo, como uma punição.
Mas a sociedade entendeu, né, após longos períodos de crescimento moral, que o trabalho não é um castigo, né? Eu aprendi com a minha mãe mesmo, falando assim, que a pessoa só é gente de verdade quando ela trabalha e ela é honesta, né? Então, a gente vai moldando aí com o tempo. O conceito de trabalho, pela Wikipedia, é que o trabalho é a atividade humana com o objetivo de produzir uma forma de obtenção de subsistência. Karl Marx, eu sempre vou falar aqui duas teorias, né? Uma do mercado mesmo de trabalho, de algum economista tal, e a parte espírita. Karl Marx, em 1800 e pouco, ele é nascido em 1818, o filósofo economista, ele definia o trabalho como uma atividade que o ser humano emprega a sua força para produzir meios para o sustento. Como revolucionário que ele foi lá em Londres, ele era alemão, mas ele foi para Londres lá, ele mostrou que o trabalho também pode causar conflitos, porque ele defendia que os operários usassem a força desse trabalho usando contra a burguesia, né, que tirava o fruto do trabalho, mas explorava o trabalho, né, do operário. E já na mesma época, aí sempre na mesma época eu estou tratando, eu encontrei Joana de Ângeles, que nascida, a última encarnação dela é 1761, ela dizia que o trabalho é ocupação ou alguma obra de exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. A Joana de Ângeles, ela nos deu um conceito muito amplo, né, que nos permite perceber que o trabalho tem um valor independente de resultado econômico, né? Quando ela fala que é qualquer ocupação ou qualquer obra, né, para conseguir alguma coisa, ela amplia o conceito de trabalho, né? Allan Kardec, em 1869, ele fez a lei do trabalho, né? Que é reparação, expiação, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoamento, porque ele desenvolve a inteligência. Realmente, com o trabalho, a gente, né, desenvolve. No Livro dos Espíritas, a gente encontra as perguntas sobre trabalho, né? A pergunta 676, ela fala que toda ocupação útil é um trabalho. E na pergunta 969, a gente encontra uma resposta que vai basear aí à frente do meu trabalho, que fala que não creias que os espíritos evoluídos estão em contemplação durante a eternidade. Isso seria estupidez, inutilidade. Eles aproveitam a sabedoria e inteligência para ajudar o progresso dos espíritos. Então, o trabalho nunca acaba, né? Como é uma coisa muito ampla, eu vou falar uma coisa que parece que não tem nada a ver aqui agora, mas eu explico depois. Fora do espiritismo, já em 1920, Albert Einstein dizia sobre o trabalho das abelhas, isso é muito interessante para a gente ver a força do trabalho, ver a força da união, né, do trabalho em conjunto, que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Você quer ver que é um trabalho que a gente não percebe, né? A gente não percebe o trabalho das abelhas, e é um trabalho super importante. Então, o trabalho é uma coisa muito ampla. E aí você vai pensar, por curiosidade, né, uma abelha vive, gente, 28 dias. Só a abelha rainha lá, que vive 5 anos, né? Mas uma abelha, ela vive 28 dias e olha o trabalho importante que ela faz. Mas também, depois eu lendo, né, no trabalho, Jesus também só viveu 33 anos. Ele era um simples carpinteiro e ele deixou uma lição de vida para a humanidade. Ele deixou um trabalho, né, absurdo. E, inclusive, ele foi um exemplo de vida para o mundo, né? E, inclusive, tem uma passagem que ele diz, né? O meu pai ainda trabalha e eu também trabalho. Então, Deus trabalha, os espíritos evoluídos trabalham,
todo mundo trabalha, né, em prol de alguma coisa. Então, o trabalho é uma coisa muito extensa, que está em tudo, em todos, em todo tempo. Só existe a diferença do trabalho profissional, o trabalho que nos garante sustento, e o trabalho que nos evolui espiritualmente, né? André Luiz, também, no livro Futuro Espiritual da Terra, ele fala que todos os que abraçam uma tarefa espiritual estão trabalhando para conquistar material de qualidade superior. É necessário acordar para as nossas responsabilidades como ser co-criadores. Co-criar é um poder que nós temos que garante que as pessoas possam ser, ter e fazer tudo o que desejar. Isso a gente, né, com trabalho, com ética. Né? E aí a gente começa nos conceitos mais recentes. Aí começou a aparecer o conceito de trabalho voluntário, né, que é um conjunto de ações de interesse social e comunitário, em que toda atividade volta-se a favor do trabalho, com objetivos cívicos, culturais, comunitários. Trabalho geralmente feito sem remuneração, trabalho altruísta e solidário. Teve uma época que eu trabalhava muito e me sentia inútil socialmente, e fui fazer um trabalho voluntário, e é uma experiência realmente muito interessante. Temos também o conceito de trabalho em equipe, e foram surgindo conceitos de trabalho, né, com o tempo. Encontrei uma frase muito interessante de trabalho em equipe, que é uma frase de Ayrton Senna, que ele definia o seu trabalho assim, ele definiu para os jornalistas, né? Eu sou parte de uma equipe, ele falava. Quando eu venço, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Eu costumo dizer que dentro da empresa, Denise agora, tá, gente? Eu costumo dizer que dentro da empresa nós estamos no mesmo barco, né? Se o lado do companheiro afundar, pode demorar um pouco, mas o meu lado também vai naufragar, né? Não tem jeito. Então, né, e existe essa pressão de trabalho e tal. Existe uma pressão pelo trabalho também, né? Existem pressões, as pessoas se definem pelo trabalho, as pessoas cobram muito já. Esse mês passado, mês de maio, a BBC fez uma reportagem, 6 de maio, sobre se definir a pessoa pelo trabalho que exerce, né? Isso acontecia lá na Idade Média, né, onde as pessoas não tinham nomes, ela era ou ourives, ou carpinteiro, ou, né, cada um tinha uma profissão numa comunidade, e hoje ainda se define as pessoas pelo trabalho que exerce. E é contraproducente perguntar a uma criança o que ela vai ser quando crescer. A gente tem o costume de fazer isso, né, e eu nunca tinha pensado por esse lado. Diz que você exige uma identidade profissional e tem uma pressão para que a criança já tenha uma vocação para o trabalho. Isso pode deprimir a criança, porque ela pode não encontrar, não descobrir cedo isso, né? E existem pesquisas que já provam que a relação entre ter uma vocação e a felicidade, ela é nula. Então, você não é obrigado a saber desde cedo o que você quer ser. Nós somos mais do que isso, né? Nós não somos só uma identidade profissional. Né? Eu tenho uma relação boa com o trabalho, mas tudo que é exagerado também não é legal. Também tive problemas, também tive que fazer terapia para aprender a sair de férias sem culpa, tal, né? Quantas histórias, né, de filmes a gente não vê, quantos enredos a gente não vê de crianças que sofrem, culpam os seus distúrbios por falta da presença, né, dos pais na criação, né? Isso é enredo de um monte de coisa que a gente sempre vê, então a gente sabe o que acontece mesmo, né? E a gente vem, nos tempos atuais, ainda fui encontrar Mário Sérgio Cortella, no livro Qual é a Tua Obra, falando que a gente precisa tirar a ideia do trabalho como castigo e substituir pelo conceito de realizar uma obra, né? Porque as sociedades cresceram através de trabalho escravo, coisas que remetem a coisas que não são boas também. Então, o trabalho acaba sendo visto como pode ser visto como essa forma, e não como aquilo, sei lá, que eu aprendi que enobrece, que dignifica, né, que evolui. E aí, gente, eu vou começar agora a falar, isso
definições da palavra trabalho, tá? Definições, as coisas que a gente vê. Eu queria começar a falar agora sobre o trabalho espírita mesmo, né? O Abel Glasser, no livro Fundamentos da Reforma Íntima, que requer muito trabalho, né? A reforma íntima requer muito trabalho. Ele diz que, vez ou outra, você pode encontrar na preguiça um escape para as pressões do cotidiano. Mas se a preguiça se tornar um vício e nos fizer ociosos, seremos egoístas, porque a integração social e familiar demanda trabalho espiritual, de atenção e solidariedade. Então, às vezes a gente pode ser super trabalhadores na nossa profissão, mas não estarmos trabalhando o nosso lado espiritual, né? Trabalhando nossa evolução espiritual, no nosso crescimento, né? No livro Futuro Espiritual da Terra, André Luiz comenta que palestras, estudos, tarefas assistenciais, trabalhos de cura, de mediunidade e todas as ocupações deste teor são mananciais de vida que devemos assumir com a responsabilidade que elas merecem, sem personalismo e vaidades, posturas inadequadas aos tarefeiros. Exaltemos a importância da atividade e não de quem executa. Então, no momento que a luz do trabalho começa a aparecer como efeito positivo pelo que proporciona às pessoas, surge também uma claridade em nós. Nós devemos ter lucidez quando buscamos trabalhos dessa natureza no preenchimento de nossas ocupações. E ele diz uma coisa muito interessante. Dia virá que os valores despertados ao executar esses trabalhos se transformarão em qualidades naturais e aparecerão naturalmente em nossos comportamentos do dia a dia, seja na profissão, no lar ou na sociedade, implantando em nossa alma um estado de adoração permanente que se manifestará por uma fé viva no templo da existência. Eu acho, né, eu fiquei pensando, que significa que será igual é a profissão para nós hoje, né? Só que não vai ter funcionário no mês, né? Porque tem que ser uma coisa discreta, tem que ser, né? Mas a gente investe tanto em evoluir profissionalmente, né? Mas fiquei pensando, estamos investindo em evoluir nesse outro trabalho, né? No trabalho que pode ser que seja que é o que realmente importa, né? A Federação Espírita Brasileira, ela também alerta que o trabalho, ele, devido às bases em que ele se assenta e coerente com os fins a que ele se propõe, em hipótese alguma, ele pode promover a infelicidade dos seus trabalhadores, né? Então, a gente precisa planejar, né? Planejar tempo, conciliar o nosso tempo, para que também a dedicação ao trabalho voluntário, ao trabalho espírita, ao trabalho ao outro, que na verdade não é ao outro, porque ele é para a nossa evolução, que isso não nos traga nenhum tipo de angústia, né? Então, a gente percebe aí, por esses textos, a importância do trabalho espiritual, a importância do autoconhecimento, da reforma íntima, para um bom trabalho de melhoria contínua. Nós somos, eu estava lendo também, que nós somos como pedra bruta, né? O ourives, eu não sei se é esse o nome de quem trabalha com a pedra, ele tem que lapidar. E assim é a gente não adianta a gente ser um ótimo profissional e descuidar dessa nossa parte, né, espiritual. O estudo desses dias me fez pensar bastante sobre isso. Então, assim, um trabalho de sucesso, né, ele pode ser visto como reconhecimento no mercado de trabalho, conforto financeiro, né, mas sucesso não é só isso, né, sucesso é você se orgulhar da sua obra, como diz o Mário Sérgio Cortella, né. Pode ser conseguir com o seu trabalho, você pode conseguir investir em conhecimento e autoconhecimento, né? E quando você consegue isso, se você conseguir dividir ainda esse conhecimento, eu acho que aí sim você tem um crescimento, né?
Um bom trabalho é aquele que beneficia alguém. Eu lembro que quando eu comecei no trabalho no passe, eu tive dúvidas na época se eu estava apta para o trabalho. E no livro, a Ana passou um livro para a gente, a Ana Lúcia, que era o atendimento espiritual pelo passe. A gente estudava em grupo com a Adriana, e eu encontrei um texto que me ajudou bastante aí em frente, né? Que era um texto que ele dizia assim, que o trabalhador espírita que atua na transmissão do passe, ele deve considerar a tarefa como uma oportunidade de servir ao próximo, porque toda competência e especialização no mundo nos setores de servir ao próximo constituem desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. E eu estava de coração puro com muita vontade de tentar transmitir energia, tentar ser um canal, tentar levar amor. E esse texto para mim foi ótimo. E a gente deve tentar, né? Sempre um trabalho novo. Quando a gente trabalha pelo projeto do outro, o resultado é a nossa evolução. Então, quando a gente trabalha com amor, com prazer, a gente está fadado ao sucesso. A gente sempre fala isso, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, você sempre se dá bem, né? Você sempre vai ter sucesso no que você está fazendo, né? Então, a gente precisa, acho que é hora da gente começar a investir mais, eu, pelo menos, a gente falo por mim, investir no trabalho de evolução, né? A definição de sucesso é obter êxito em alguma coisa. Ter êxito em progredir espiritualmente, sendo fiel aos seus valores, é o sucesso que pode deixar qualquer pessoa feliz, né? Com felicidade. É importante que a gente saiba também o que a gente quer obter com o nosso trabalho, o que a gente quer ser, o que a gente quer ter, o que a gente quer fazer no futuro, não só profissional. Se a gente não se conhecer, se a gente não tiver o autoconhecimento, né, a gente não vai encontrar essas respostas, né? O autoconhecimento, o que ele vai nos trazer? Ele vai trazer que a gente possa usar bem as nossas ferramentas, que a gente faça bem o nosso trabalho também profissional, né? Então, assim, não adianta você fiquei pensando, né? Não adianta você ser um médico hábil, você dominar técnicas novas, se você não der um tratamento humanizado para o seu paciente, se você abusar dele, né? A gente viu aí, né, nas mídias. Não adianta eu ser uma ótima financista se eu lesar o meu investidor, né? E esses padrões morais a gente aprende com muito trabalho, né? Não adianta eu dominar um trabalho super bem, ter uma formação de ponta, se eu prejudicar alguém, né? Então, assim, a gente tem algumas perguntas que eu acho que a gente pode fazer, né? É um trabalho que a gente tem que ter, né? Eu sei fazer, eu posso fazer, mas eu devo fazer, né? O meu trabalho pode prejudicar alguém? Então, são algumas perguntas que a gente pode fazer profissionalmente, espiritualmente, né? Em qualquer trabalho. O trabalho remunerado, ele pode trazer realizações, sucesso, orgulho. Eu mesmo tenho orgulho pelo sustento, educação dos filhos, conquistas materiais, mas ele não é menos importante mais importante do que nós trabalharmos pela nossa evolução espiritual, né, com dedicação. Os nossos títulos profissionais não nos definem, né? Qualquer identificação hoje, né? Eu trabalho com administração, então qualquer ficha, qualquer coisa que você vai preencher, você tem nome e profissão, né? Então você tem lá. Mas é isso que nos define? Ou o que nos define são as nossas potencialidades,
Nós estamos trabalhando para descobrir quais elas são, quais são os pontos vulneráveis para a nossa melhoria. Nós estamos trabalhando com o nosso crescimento espiritual, ou nós estamos estacionando nas nossas imperfeições? São perguntas que eu me fiz. Eu li muita coisa, uma pilha de livro aqui, que eu li esse mês, gente, e fiquei pensando muito essas coisas, né? Nós estamos trabalhando por nós enquanto espíritos, não como carne, pessoas que precisamos de coisas materiais. Nós estamos trabalhando em nossos processos de melhoria, porque, gente, profissionalmente, a gente tem, né, processos de melhoria, planos e metas, ISO 9000, eu tenho função civil lá, o PBQP lá, nós fazemos especializações, fazemos pós-graduações, né? Nós temos um plano de meta para o nosso desenvolvimento espiritual aqui, para como a gente vai sair daqui, né? Chegar lá né? E se nós vamos ser um pouco mais evoluído para ajudar, porque continuar estudando, a gente sabe que melhorando vai ter que ser sempre, né? Sempre aqui ou lá, né? Então, assim, nós estamos procurando ser a nossa melhor versão, nós estamos trabalhando nisso. Eu fiz uma relação e eu não tô, tá? Tô respondendo por mim, assim, se eu for fazer uma correlação com o que eu dedico de estudo e trabalho profissional, a minha carreira, tudo, é muito menos, né, tempo, muito menos horas na minha evolução espiritual. E aí eu me preocupei, né, porque se os espíritos evoluídos ainda trabalham, né, quem que eu tô achando que eu sou para ficar na ociosidade, né? É preocupante. Então, assim, hoje eu trabalhei, tá, gente? Assim, essa pergunta, assim, trabalho hoje? Trabalhei. Esse trabalho foi ótimo, né? Porque eu trabalhei, mas eu não faço isso, né, todo mês. A gente lê aqui uma coisa ou outra, a gente trabalha, mas esse trabalho que realmente, né, importa da evolução, eu acho que está bem aquém do que eu pelo menos dediquei ao profissional. Então fica aqui, né, a minha pergunta sobre o trabalho, né? Trabalhamos hoje, fizemos alguma coisa para a nossa melhoria espiritual, o nosso avanço, para a nossa reforma íntima, para o nosso autoconhecimento. Eu vou aproveitar, gente, que eu acabei aqui e vou ler, como eu gastei só meia horinha do meu tempo, eu vou ler uma parábola para vocês, que eu achei muito bonitinha. Eu não sei porquê, mas tudo que a gente procura sobre trabalho, a gente acha uma formiguinha, né? Então tem lá a parábola da persistência da formiga, que vai terminar com outra pergunta para a gente pensar, né? Mas, como falo aqui, ainda nunca é tarde para a gente aprender, né? Então, vamos aprender. Ó, persistência da formiga. Uma reflexão de um sábio. Ele observava uma formiga que trabalhava, carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ser 10 vezes maior que ela, e era um grande sacrifício carregá-la. Ela arrastava, colocava sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava e a formiga caía junto. Foram muitos os tropeços. Nem por isso a formiga desanimou. Quando chegou próximo de um buraco, o sábio pensou que era a porta da casa da formiga. Até que enfim ela chegou. Ilusão. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que o sábio disse a si mesmo: coitada, tanto sacrifício para nada. Mas ela o surpreendeu. Do buraco
saíram outras formigas, que começaram a cortar, desculpa, gente, o telefone tocou, a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. O sábio, então, desejou que todas as pessoas tivessem sempre com elas a tenacidade para carregar as dificuldades, a perseverança para não desanimar diante das quedas, a sabedoria para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais, a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário, e que as pessoas não desistissem da caminhada, mesmo quando o fardo atrapalhasse a visão e não conseguissem ver com nitidez o caminho a percorrer. Que a gente não desanime no trabalho da nossa melhoria contínua, né? Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade. Lembrando que juntos somos mais fortes, como as formiguinhas, juntos vamos continuar estudando. Muito obrigada pela atenção, gente. Obrigado, Denise. Muito bom mesmo. Esclarecedor, gostoso de ouvir. Obrigada. Fiz com carinho. Isso aí, um trabalho carinhoso. E vamos continuar trabalhando, então, Adriana? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Então, agora vamos nos preparar para aquele momento da fluidoterapia, momento de doar e de receber também. Então, vamos sentar bem confortavelmente, fechar nossos olhos, relaxar o ombro, pescoço, deixar as tensões de lado. E vamos fazer aquela respiração profunda para serenarmos nosso coração, para nos conectarmos a esse momento agora. Então vamos inspirar profundamente, encher nosso peito de ar e expirar. Mais uma vez, inspira, sente o ar enchendo o seu pulmão e expira. A última vez, inspira e expira, deixando todas as preocupações de lado, abrindo nosso coração, nossa mente, para receber tudo que foi preparado pelos amigos espirituais do trabalho da fluidoterapia, para que possamos receber tudo isso. Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, Jesus olhando para a gente, aquele olhar meigo, carinhoso, acolhedor. Os nossos mentores, nossos anjos da guarda que também estão ao nosso lado. E os amigos espirituais desse trabalho, juntamente com os passistas encarnados, vão projetando uma luz muito forte sobre as nossas cabeças. Essa luz que vai
entrando pela nossa cabeça, vai passando por todo o nosso corpo, alinhando nossos centros de força, nos trazendo muito equilíbrio, muita paz, muita saúde, muita esperança, suavizando e aliviando todas as nossas dores, dores do corpo físico, mental, espiritual, e nos deixando abertos para receber todas as boas intuições do plano espiritual. Esses amigos, eles estão nas nossas casas, eles vão andando por cada um dos ambientes, iluminando, clareando, limpando todos os cantinhos, envolvendo nossos familiares também com todos esses fluidos benéficos. E uma grande higienização é feita do ambiente, dos nossos pensamentos, para que tenhamos uma semana de muito amor, de muita fé, de muita confiança, de muita perseverança, para que possamos fazer nosso trabalho com muita honestidade, com muita dignidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Adriana, por esse trabalho de luz que reconforta, que nos dá toda a energia necessária para que possamos seguir em frente com muito amor no coração. Muito obrigado. E agora, para fazer o encerramento, né? Vou pedir para a Juliana, então, assumir aí. Ju. Vamos lá, boa noite, gente. Bom, obrigada pela oportunidade, Denise, de fazer esse encerramento, uma palestra muito bacana, que faz a gente pensar mesmo, tanto no nosso trabalho físico quanto espiritual, né? Porque eu acho que eles se encontram, né? É uma coisa só. Então, quando eu fui procurar alguma coisa para falar, uma oração, eu quis também fazer alguma coisa que juntasse os dois. Então, eu achei uma oração muito bonita, que fala um pouco sobre essa parte também espiritual, tá? Então, vamos lá. Eu te agradeço, Senhor, porque posso trabalhar. Abençoa as minhas tarefas e as dos meus colegas. Dê-me a graça de conhecer-te através do meu trabalho de todos os dias. Ajuda-me a ser um servidor incansável dos outros. Ajuda-me a fazer do meu trabalho uma linda oração. Ajuda-me a descobrir no trabalho uma possibilidade de construir um mundo melhor. Mestre, como o único que pode saciar a sede de justiça, concede-me a graça de libertar-me de toda vaidade e o dom de ser humilde. Eu te agradeço, Senhor, porque posso trabalhar. E te peço que tua providência se faça presente nas pessoas que não têm um emprego digno. Não permitas que falte o sustento à minha família e que em cada lar haja sempre o necessário para viver com dignidade. Amém. Muito bom, Ju. Obrigado.
Muito bonito. Então, agradecemos, né, mais uma vez a Heloísa, a Denise, a Juliana, a Adriana, os trabalhadores, né? E muito bom. Eu considero que trabalhamos bem hoje, né? O plano espiritual junto conosco. Muito obrigado. E vai ter encerramento musical hoje? Daniel? Vai sim, me comprometi semana passada. Eu não quis falar nada, assim. Muito bonita a palestra, parabéns às meninas aí, parabéns mesmo. Eu preparei uma música aqui, na verdade, conforme foi acontecendo a palestra, eu fui pensando que eu poderia cantar, assim, sabe? Aí eu lembrei daquela música, Epitáfio, que fala do trabalho, mas num outro sentido, né? Das coisas que nós deveríamos ter mais... ser mais focados, coisas mais, talvez bem mais importantes que o próprio trabalho, né? Não que a gente não tenha que trabalhar, né? Mas outras coisas dão menos trabalho e é muito mais importante, né? Então, eu vou fazer ela para vocês, tá bom? Vocês estão me escutando bem? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz o coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe alegrias, tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Muito obrigado.